Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Amanda Ribeiro e nesse canal aqui, a cada vídeo a gente usa uma caneca diferente para beber café. É bem aleatório, eu não sei de onde surgiu. Acabei de ver que eu quase deixei a caneca cair aqui. Mas deu vontade de fazer, então fiz. E a caneca do vídeo de hoje é O Livro Era Melhor. Para quem, assim como eu, é minhoca de livro. Mas vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar sobre romance. E quero deixar bem claro que eu não vou falar sobre relacionamento de amizade, de trabalho, de família. Vou falar sobre relacionamento amoroso e relacionamento amoroso a longo prazo. E por quê? Porque NFPs geralmente precisam de certas pessoas na vida que tenham certos tipos de traços de personalidade. E às vezes a gente nem se depara que a gente precisa desse tipo de pessoa na nossa vida. Mas a gente precisa. E num relacionamento amoroso, isso é ainda mais crucial, já que é uma pessoa com quem a gente vai construir uma vida a longo prazo, se a gente quiser, né? Então, sem mais delongas, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é: INFPs precisam de um parceiro que seja muito companheiro, que esteja ali dando o braço para fazer qualquer maluquice que apareça pela vida, mas que também dê espaço. E por que eu digo isso? Porque NFPs têm uma uma tendenciazinha a ficarem obcecados pelas pessoas pelas quais eles se apaixonam, as pessoas que eles gostam muito na vida. Se apaixona perdidamente pela pessoa e tá tudo lindo. A gente começa a planejar mil coisas na nossa cabeça. A gente imagina viajando com a pessoa para a África do Sul, fazendo um safari, e aí fazendo uma tatuagem nas costas junto com a pessoa, e aí acampar no deserto do Saara, comprar um cachorro, construir uma família dentro de 2 meses. E parece exagerado? Parece, mas é o que acontece muitas vezes, gente. Ainda mais quando a gente é bem jovem, sabe? E isso leva a gente a querer fazer tudo com a pessoa. É tipo assim, um vício mesmo, e quando a gente está longe da pessoa é como se fosse uma abstinência. Só que isso é muito perigoso, por quê? Enquanto a gente está vivendo aquela fase das famosas borboletas no estômago, quando o outro ali a gente coloca ele num pedestal, ele é maravilhoso, nunca cometeria um erro, até aí tá tudo bem, você tá vivendo ali mó vibe com a pessoa, planejando um monte de coisa, fazendo tudo junto, deixando de fazer as coisas que você gosta individualmente para fazer coisas com a pessoa, e tá tudo bem. Só que chega um momento em que a gente vai se sentir sufocado e a gente vai querer correr. Por que, Amanda? NFPs são malucos? Não, é que faz parte da nossa personalidade. E isso pode até assustar o outro, porque o outro tá, tipo assim, vivendo aquela intensidade toda contigo lá, e aí tá pensando que tá tudo uma maravilha, e aí daqui a pouco você aperta um botão lá que você fica estranho, você começa a se afastar, você já não quer fazer tudo com o outro e o outro fica sem entender nada. E muitas vezes não é culpa do outro. A gente mesmo que se coloca nessa situação. A gente cria uma codependência emocional ali com a pessoa, porque a gente estava tão animado, entusiasmado com a ideia da pessoa e fazer tudo junto, que a gente deixa de fazer as nossas coisas sozinhos. Só que, cara, não tem jeito, acreditem em mim. Depois de um tempo, o INFP começa a sentir falta do próprio espaço, do próprio tempo para fazer suas coisas. Isso não significa que o INFP não ama aquela pessoa, o parceiro. Só significa que faz parte da nossa personalidade. A gente precisa de um tempo de qualidade só nosso. No INFP, essa ideia da personalidade, do espaço próprio é muito importante. Então, se a gente começa a perder esse senso de identidade, a gente começa a ficar murcho, ficar triste. E uma coisa muito importante também é, a pessoa com quem a gente se relaciona, ela precisa ter um senso de identidade muito forte também, porque NFPs têm personalidades muito fortes. Então, a gente pode acabar projetando a nossa realidade no outro, e aí, se o outro não tem uma identidade ali, ele se molda a gente e isso não é bom, porque a gente começa a manipular o outro e, de novo, no início não dá problema, mas a longo prazo não tem como dar certo.
E INFPs não são bons em estabelecer limites e em respeitar limites. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, por respeito a nós mesmos e ao outro. Então, uma pessoa que saiba impor seus limites, mas de uma maneira amorosa, óbvio, é essencial num relacionamento com NFP. A característica necessária num par ideal para um NFP é que seja uma pessoa flexível, mente aberta e aberta a mudanças. O que acontece? Imagina um relacionamento em que você sabe sempre o que você vai fazer com a pessoa nos finais de semana. Você leva lá a sua vida trabalhando durante a semana, aí você vai ver o seu namorado, sua namorada na sexta-feira à noite, você já sabe que vocês com certeza vão ao cinema assistir um filminho e depois vão jantar. Você, como NFP, pode até adorar fazer isso, mas a longo prazo, meu querido, você pode ter certeza que se você for um NFP de verdade, você vai ficar entediado pra caramba e vai passar a detestar fazer isso. Não para sempre, mas por um tempo. Por quê? INFPs precisam de novidade. A gente tem como principal função cognitiva a intuição extrovertida. O que significa que a gente gosta de explorar possibilidades, a gente gosta de ser surpreendido, a gente gosta de testar coisas que a gente nunca testou antes. Então, num relacionamento a longo prazo, é muito importante que esse senso de novidade seja mantido. Porque se não for mantido, meu caro, não tem jeito, o INFP vai ficar entediado e aí vai acabar saindo de um relacionamento que às vezes era até positivo e vai procurar a próxima coisa brilhante, não porque a gente é superficial, mas porque a gente precisa sim dessa novidade na nossa vida. Já existem várias coisas que são chatas no mundo pra gente. A gente detesta a rotina. Então, se a gente é obrigado a cumprir uma rotina no trabalho, na nossa vida, no dia a dia, o nosso relacionamento é a última área da nossa vida que a gente quer que seja entediante. Então, a gente precisa de uma pessoa que desafie a gente de um jeito positivo, que surpreenda, que esteja sempre planejando coisas diferentes e que embarque nas nossas loucuras também. Vocês marcaram de fazer uma coisa e aí chegou no dia, o INFP, o INFP não tá afim de fazer essa coisa, ele quer ter a liberdade de chegar e falar pro parceiro, pô, não tô afim de fazer isso não. Eu sei que a gente combinou, mas eu não tô afim não. E ficar tudo bem, sabe? Não ter uma baita de uma DR por causa disso. E tem aquele senso mesmo de liberdade, sabe? De tipo, ser espontâneo. Não planejar, simplesmente pegar as coisas e falar, bora pegar a estrada e ir pra cidade vizinha acampar? Bora! Terceira característica muito importante num relacionamento com NFP. Uma pessoa que tem uma comunicação bem aberta e que se permita ser vulnerável. O que acontece? INFPs são ótimos comunicadores. A gente adora se conectar com as pessoas por meio da fala. E é por isso que nós somos famosos por fazer perguntas bem aleatórias e íntimas e profundas para as pessoas, muitas vezes pessoas que a gente nem conhece. E isso é a maior demonstração que a gente dá de que a gente está interessado em conhecer a pessoa. Muito importante que a gente consiga conversar abertamente com o nosso parceiro. Então, se a pessoa com quem a gente está se relacionando ali não é capaz de se abrir, ser vulnerável e mostrar sua parte mais sentimental e chegar e conversar com a gente abertamente, não vai dar certo a longo prazo. Sente que o outro não está se abrindo com a gente vai primeiro chegar à conclusão de que o outro não confia na gente e segundo, a gente vai ficar achando que o outro está escondendo alguma coisa da gente, porque a gente vai ficar tipo, pô, eu tô me abrindo aqui, tô falando um monte de coisa minha, bagagem emocional, meus traumas, se você confiar realmente na pessoa, né? E essa pessoa aqui tá num relacionamento comigo, mas essa pessoa não se abre. E isso leva a gente a se sentir extremamente ansioso, angustiado e inseguro. E uma coisa que é muito importante ser notada aqui, a gente trabalha com sentimento introvertido, não trabalha com sentimento extrovertido. Quem tem FE, sentimento extrovertido, é muito bom em perceber a energia do ambiente, olhar para o outro e perceber o que o outro está sentindo, sem precisar falar necessariamente sobre aquilo. A gente é péssimo nisso, a gente é uma porcaria fazendo isso. A gente usa o sentimento introvertido, FI, o que significa que a gente é muito focado no nosso mundo sentimental interior.
Então, às vezes a gente sente uma situação que o outro está fazendo a gente sentir e a gente chega a uma conclusão que às vezes não tem nada a ver com a realidade, mas porque na nossa cabeça, na nossa forma de processar aquilo, deve ser aquilo e a gente toma como verdade e aí às vezes gera uma catástrofe. E então a gente precisa de alguém que chegue e fale diretamente o que está sentindo, o que está acontecendo, senão a gente vai ficar criando um monte de minhoca na cabeça, pensando em várias possibilidades do que pode estar errado, e geralmente a gente vai pensar que a pior coisa está acontecendo. E assim, ter um parceiro misterioso no início, que não se abre muito emocionalmente, pode até ser estimulante para o NFP. Meio que desafia a gente, sabe? Eu vou conquistar a confiança dele, eu vou mostrar para ele que eu posso ser a melhor amiga dele aqui, a melhor parceira para ele, eu vou conquistar essa pessoa e a gente fica entusiasmado. Mas ao longo prazo, se a pessoa não se abre naturalmente com a gente se cansa. Quarta característica muito importante. A gente precisa de alguém que seja bem paciente e esteja muito disposto a perdoar a gente várias e várias vezes. E eu não quero assustar ninguém aqui, tá? Mas eu digo isso no sentido de que nós somos um tipo de personalidade que vai tentar vários caminhos na vida, diferentes empregos, diferentes hobbies, diferentes interesses. O nosso parceiro de vida precisa entender isso e não só entender, ele precisa apoiar a gente nisso. E mais, não só estimular o INFP, dar força para ele seguir essas ideias que ele tem, a gente também precisa de alguém que nos ajude a colocar essas ideias no mundo 3D, sabe? Porque a gente é muito imaginativo, mas às vezes a gente não sabe canalizar essas ideias e, tipo, colocar elas em prática. E um parceiro que consiga colocar essas ideias em prática, tipo, trabalhar com a gente, nossa, é muito importante, vai deixar a gente muito grato, com certeza. E eu também digo que precisa ser uma pessoa disposta a perdoar a gente muitas vezes, porque nós somos muito levados pelo nosso humor e pelos nossos sentimentos. E NFPs não tem muito essa coisa de verdade e mentira. A gente vai mais pelo certo ou errado. E esse termômetro para o certo ou errado é muito pessoal. A gente toma decisões baseadas nos nossos valores e nos nossos humores. E o que acontece com isso? Muitas vezes a gente, na hora da raiva, a gente fala coisas que a gente não pretendia falar, tem dificuldade muitas vezes em enxergar o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. E a gente não faz isso por mal, é porque a gente simplesmente não se dá conta. E aí a gente pode acabar interpretando as situações de uma forma errada e machucando os outros por causa disso. Mas, de novo, não por mal, mas é porque a gente precisa que o outro seja bem claro. E quando o outro não é, a gente pode acabar se perdendo no meio disso tudo. Então, esses sentimentos exacerbados que a gente tem, eles requerem alguém que tenha muita paciência com a gente. Outra característica importantíssima, e essa aqui talvez seja a mais importante, não sei, todas são, mas essa aqui é crucial. Precisamos de alguém com quem a gente possa compartilhar pensamentos, ideias e ter conversas extremamente interessantes. Nietzsche dizia que antes de decidir se você vai casar, se você vai ficar com uma pessoa pro resto da sua vida, você tem que parar e pensar se você vai continuar tendo o mesmo prazer em conversar com essa pessoa até a sua velhice. E isso se aplica demais ao que os NFPs precisam em um relacionamento. E isso se dá pelo fato de que, como eu já disse, a gente adora conversar, compartilhar ideias e a gente precisa de alguém que seja estimulante. E isso não tem a ver com QI alto ou essa pessoa é especialista em tal tópico. Não, a gente não se importa com o credencial, com a sua formação acadêmica, a gente se importa com a sua curiosidade.
com o que você tem a compartilhar com a gente, da forma que for. Não importa a sua forma de compartilhar, o importante é que você compartilhe e mostre pra gente perspectivas diferentes do mundo. Então a gente precisa de pessoas curiosas, pessoas que estejam dispostas a tentar coisas diferentes e mudar. E pessoas que estejam bem em não ir sempre pela rota óbvia do mundo, sabe? Porque nós somos intuitivos e, como INFPs, nós valorizamos coisas que às vezes a maioria do mundo não valoriza. Vai sempre prezar pela experiência. Então, por exemplo, o INFP vai querer usar o dinheiro para viajar, por exemplo, para fazer um curso, para ir para um retiro. Se a pessoa com quem o INFP tá vai sempre valorizar o material acima da experiência, vai querer comprar uma casa, um carro, isso vai fazer com que o relacionamento não dê certo a longo prazo. De novo, claro que o INFP quer segurança na vida, quer ter a casa, quer ter o carro, mas isso nunca vai ser a prioridade dele. Então, é importante que esse parceiro aí seja um companheiro em experiências, em ideias, em conversas. Bom, pessoal, é só isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo, conversem comigo, porque eu adoro ler os comentários de vocês. E eu respondo todo mundo, por mais que eu demore, às vezes eu respondo todo mundo, leio todo mundo. E me dê a opinião de vocês aí, se vocês concordam comigo, se vocês acham que eu falei um monte de besteira, pode falar também, tem problema nenhum. E se vocês puderem, se vocês quiserem, claro, deixem um like aí no vídeo, sigam o canal, ativem o sininho, eu tô começando agora e vai significar muito pra mim se vocês puderem me dar esse apoio. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!